Olá, você vai ver nessa edição. A aplicação do Fundeb é tema de consultas distintas formuladas por duas prefeituras. Tomadas de contas são apreciadas pelo Pleno. Os detalhes agora no TCE Notícias. Durante a 12ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, duas tomadas de contas foram apreciadas pelos conselheiros do TCE. Acompanhe agora o resultado desses julgamentos. Uma tomada de contas ordinária em desfavor da Prefeitura de Reserva do Cabaçal foi julgada irregular com aplicação de multas, em decorrência de irregularidades no recolhimento das cotas de contribuição previdenciária, patronais e dos segurados, bem como dos pagamentos relativos a parcelamento de dívidas. De acordo com o relator desse processo, conselheiro Sérgio Ricardo, algumas irregularidades foram sanadas, já outras caracterizadas de natureza grave mantidas, o que gerou inclusive a determinação de ressarcimento ao erário. Eu mantenho a irregularidade JB01, uma vez que o atraso no adimplemento das parcelas dos referidos acordos provocou o pagamento de despesas com juros e multas, devendo tais valores serem ressarcidos pelo agente que lhes deu causa. Voto no sentido de julgar irregulares a presente tomada de contas ordinária, com a condenação do senhor Tarcísio Ferrari, ex-prefeito, ao pagamento de multa individual e à restituição ao erário, no montante de R$ 5.708,75, valor a ser atualizado com juros e correção monetária. Ainda sob a mesma relatoria, uma tomada de contas especial foi julgada regular. O processo envolve a Prefeitura de Cotriguaçu e foi proposto em cumprimento ao acordo número 552 de 2018, visando apurar o possível pagamento e recebimento de 13º salário e férias pelos agentes políticos em desconformidade com os requisitos legais. Porquanto as partes foram citadas antes de transcorrer o prazo de 5 anos contados da prática dos atos tidos por irregulares. Quanto ao mérito, nos termos da fundamentação constante da íntegra do voto, apesar de ter vislumbrado que, de fato, inexistia lei municipal autorizando o pagamento de 13º salário e férias aos agentes políticos, entendo que não cabe a condenação em ressarcimento ao erário, pois não foi demonstrada a má-fé dos agentes públicos, requisito indispensável conforme o entendimento do TCU e do Poder Judiciário. A aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, foi o tema de duas consultas formuladas por prefeituras e respondidas pelo TCE em sessão do Tribunal Pleno. Confira agora o entendimento do órgão de controle sobre esse tema. O TCE de Mato Grosso respondeu a consultas distintas feitas pelas prefeituras de Várzea Grande e Colniza, referentes à aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. No caso do Executivo de Várzea Grande, tendo o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público em Mato Grosso, o Sintep, como amigo da Corte, 11 questões foram levantadas. Segundo o conselheiro relator Walter Albano, em síntese, o processo tratou sobre a possibilidade de pagamento de abono salarial aos profissionais da educação básica por meio do rateio dos recursos do Fundeb e como isso poderia ser feito, a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre esse abono, a necessidade de legislação própria e os reflexos disso no exercício subsequente. O conselheiro relator, então, apontou a possibilidade de pagamento desse abono de modo provisório e excepcional, a fim de garantir a aplicação do mínimo legal de 70% dos recursos do Fundeb, e que o valor, forma de pagamento e critérios de rateio devem constar em lei específica autorizativa. Também esclareceu que os abonos pagos devem ser calculados em despesas total com o pessoal e mais. Atenção especial deve ser dispensada pelo gestor, na hipótese da legislação, estabelecer o rateio por meio de reajuste, atualização,
enquadramento ou correção salarial, fato que impedirá a exclusão desses acréscimos da remuneração dos profissionais, em razão da vedação constitucional de irredutibilidade de vencimentos. O relator ainda ressaltou que esse pagamento não interfere nas remunerações previstas no plano de cargos, carreiras e salários de cada categoria e elucidou quando há incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre esse abono. Qualquer que seja a forma de distribuição dos 70% do Fundeb, o valor rateado representa a remuneração e disponibilidade econômica oferida em face do trabalho prestado pelos profissionais da educação básica em efetivo exercício e, portanto, sobre ele incide o imposto de renda. Quanto à contribuição previdenciária, a legislação dispõe que os pagamentos na forma de abonos eventuais não integram o salário de contribuição e sobre eles não há contribuição para o regime de previdência. Na mesma sessão, também foi esclarecida em uma consulta feita pela Prefeitura de Colniza a questão do uso dos recursos do Fundeb para pagamento de verba indenizatória, como apontou o conselheiro relator Sérgio Ricardo. O pagamento de despesas de natureza indenizatória para os profissionais do ensino médio pode ser feito com recursos do Fundeb 30%, desde que atendidas as condições estabelecidas no Acórdão número 2206 de 2007 e na Resolução de Consulta 29 de 2011. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!